aqui. Eu acho que. Ah, Aí agora sim. começa. Entendi. Agora. Maria, filha. Quase que eu pulo a Jéssica, ela ia ter um troço. Tem como você colocar aceitar todos, Bri? Ah, perfeito. Ela já era toda mobiliada. Nossa. Boa noite. Estou aqui aceitando as pessoas. Boa noite. Nossos convidados para nossa noite especial. Sejam todos bem-vindos. Mas em português. Não sei. Para todos que fechem os microfones, por favor. Boa noite, Mara. Olha ele aí. Ó, ele aí é ótimo, né? Você está fazendo a gente ver aqui, cara. Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa noite com atrasozinho de 13 minutos, mas por bons motivos, para a gente alinhar para ser tudo muito gostoso, harmônico, quentinho, como esse espaço se propõe. Eu sou Priscila Martins, faço parte do corpo docente do Dalma, sou professora da disciplina de Psicologia Analítica e coordeno, junto com a Van, o Núcleo Ginga. E o que que o Núcleo Ginga se propõe, né? O Grupo Ginga se propõe ser um espaço de ação, um espaço de construção, um espaço de descolonização, um espaço contracolonial, a partir de uma clínica onde a gente oferece supervisão nessa perspectiva. Eu e Ivan, né, duas mulheres negras, com as nossas subjetividades unidas, assim, se encontrando nesse lugar do amor, a gente vem construindo esse espaço de supervisão clínica nessa perspectiva decolonial. E aí a gente entende que para esse espaço de supervisão se manter forte, é preciso esses outros espaços de leitura e de troca de vivência. Então, a gente tem também a roda de leitura, onde no momento a gente está lendo Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, e O Espírito da Intimidade, da Sobun Fun Somé, e temos a roda griot, que é onde estamos hoje recebendo Renato Nogueira, que é um espaço de troca de vivências, é um espaço de partilha. A gente entende que a roda griot é onde o conhecimento chega encantado, é onde o conhecimento chega vivo. E trazer o Renato hoje, ter a presença do Renato aqui, é motivo de muita celebração, motivo de muita festa. Então, eu gostaria também de agradecer a nossa ancestralidade, saudar o Ori do Renato por nos inspirar com tanto e por fortalecer tanto, né, e permitir que essas buscas aconteçam de forma potente e que a gente se expanda. A gente ficou muito feliz com a busca, né, de pessoas para esse encontro hoje, né? Então, esgotamos as vagas. Então, uma das outras coisas que a gente pensa na Roda Griot é que seja um espaço de acesso, né? Então, a roda acontecer, né, de maneira gratuita é muito importante, e a gente poder estar ocupando o espaço dessa forma é muito fortalecedor, né, para todo o caminho, para tudo que o Ginga se propõe. E aí eu gostaria, então, de passar a palavra para minha parceira Vanessa,
para que ela se apresente e faça as honras. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, gigante, assim. Assim, não tenho palavras, eu estou até um pouco nervosa, assim, porque a presença do Renato é uma presença muito forte, né? Tanto intelectualmente, filosoficamente, né? Enquanto pessoa, costumo dizer que a imagem do Renato me remete a uma entidade divina, assim, a imagem mesmo dele, de como ele é, assim, desde quando eu o vi pela primeira vez, assim. Eu estou muito grata ter aceitado ter vindo aqui com a gente, conversando com a gente na roda. Eu acho que as minhas palavras me refletem um pouco do que todo mundo do Ginga está sentindo, de todo mundo que está aqui está sentindo, de que a Stephanie talvez também esteja sentindo aí pelo Dalma, e assim, a gente está muito feliz com esse encontro, e primeiramente é só agradecer mesmo a esse espaço e agradecer a sua presença, né? Para o pessoal que já está perguntando aí como participar da roda de estudos, da supervisão, a gente depois vocês se mantenham no grupo e a gente manda tudo direitinho no grupo para vocês. Pode ser assim? Para a gente não perder muito mais tempo. Então, eu vou apresentar o nosso convidado que dispensa apresentações, né? O Renato Nogueira, né, que tem sido uma voz importantíssima para falar de amor em tempos de dificuldades, né, em tempos de lugares cada vez mais hostis, sobretudo para as pessoas pretas, né, para os corpos dissidentes. Então, o Renato, ele possui uma vivência familiar griot, ele é doutorado em filosofia, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, orienta pesquisas de doutorado no programa de pós-graduação de Filosofia e de Educação. Ele é escritor, publicou, dentre outros livros, o Ensino de Filosofia e a Lei, Porque Amamos, né, que é um dos meus favoritos, O Aniversário do João. Dentre atividades na área de ficção, trabalhou na consultoria de novelas Uma Além da Ilusão na Rede Globo e Pantanal. Nogueira também é celebrante de uniões amorosas. Vou saber isso, professor Nogueira. Gostei dessa. Então, assim, a gente já conversou um pouquinho como é que vai ser esse processo e a gente vai deixar com ele que vai gerir aí o espaço. E a palavra é sua, Renato Nogueira. Mais uma vez, gratidão. Boa noite, não sei se vocês estão me ouvindo bem, como está o som? O som está bom? Tenho só a agradecer vocês que são aqui do espaço, nessa roda, nessa ginga que griou, nessa griotagem, do Instituto Dalma. Então, Priscila, Vanessa, Stephanie, que tornaram isso possível, esse convite tão gentil. Então, e falar de um tema sobre amor, né, sobre afeto, mas o tema do amor, né, quando vocês comentaram em relação ao meu texto, um texto curto, né, sobre Orumilá. Então, primeiro dizer que eu fico muito grato, né, por essa oportunidade, de poder conversar com vocês. Então, gratidão, né, poder estar aqui e falar sobre esse tema tão importante que nos atravessa. Preparei um slide, né, não sei se está aparecendo, veio. Fiz um resumo, né, uma tentativa de mais ou menos resumir, englobar, assim, é uma afroperspectiva, a grosso modo. Pensei na Sobon Fussomé, e aí vocês estão dizendo que vocês estão lendo Sobon Fussomé, né? Então, acho que revisitá-la. Pensei na narrativa quemética e pensei em Orumilá também, né? É uma interpretação que eu tenho buscado fazer. E aí vou dizer um pouco de onde eu estou tirando as coisas, como eu estou querendo pensar. Eu vou dar uma apresentação não muito longa para a gente poder depois conversar sobre isso e ouvir vocês, tá? Eu começo com um esforço, com a tentativa de fazer um polidiálogo, que é uma ideia que aparece como Gobi Ramose, polidiálogo, que tem muito a ver com a gente ser capaz de conversar com as pessoas presentes, com a ancestralidade, com a futuridade. O diálogo, ele se instala sempre entre uma pessoa que emite
uma pessoa emissora, uma receptora, no tempo presente. O polidiálogo, ele atravessa o passado, ele conversa com quem já esteve, conversa com quem estará, e também procura dialogar com outros seres, não só humanos. Então, tem muito isso no polidiálogo, né, essa perspectiva. Então, estou tentando, meu exercício, meu esforço é para fazer esse polidiálogo. As referências que eu estou usando, conversando com a Sophie Ololê, que é uma filósofa nigeriana, que escreveu Sócrates de Orumilá, que é um texto em que ela fala do Orumilá, a pessoa Orumilá, não o Orumilá, o orixá, mas ela vai trabalhar com o Orumilá, que é esse pensador que viveu no século VI a.C., né? Que foi um homem que viveu, foi um filósofo, um sacerdote, que casou, que teve filhos, foi uma vida ali, e que sistematizou o Odu Ifá, que tem uma tradução muito boa do Maulana Karenga. O Karenga fez uma tradução direta, né, de Yorubá. Tem essa tradução dele, um livro em inglês que ele fez. Até preciso traduzir em português esse texto dele. E ele faz essa tradução para poder justamente ali os 256 poemas ou 256 aforismos de Yorubá, em que Urumilá fala dos caminhos, fala do destino, ou dos caminhos, né, que é uma tradução mais interessante, uma tradução aproximada para o Urdu. Eu acho interessante pensar como caminho, destino nesse sentido, né? É uma possibilidade de caminhada. E aí, o que eu tenho falado, eu procurei fazer uma especulação, então, meu lugar de fala intelectual tem muito a ver com a filosofia. Eu também sou alguém com quem flerto com a psicanálise, eu fiz mestrado em filosofia e epistemologia da psicanálise, na UFSCar, durante a pós-graduação da UFSCar, no meados dos anos 90, e eu estudei a teoria do recalque, né? Uma relação de filosofia e psicanálise com Freud, como que apareceria nuances daquilo que vai ser a teoria do recalque freudiano, já na filosofia do Schopenhauer e do Nietzsche. Estudei muito Schopenhauer e Nietzsche, lendo, né, as obras do Freud, né, durante o meu tempo durante o meu mestrado. Eu já lia outros autores e autoras que não eram consagrados no métier acadêmico. Nessa época, não tinha muito espaço para leitura para falar de Orumilá, por exemplo, falar de Ptah-Hotep. Estava fora da alçada, né? Quando eu fiz o doutorado, vou contar uma história rapidamente, o meu mentor falou o seguinte: ó, termina o doutorado, faz o que você quiser, mas se você fizer esse assunto aqui, você nem passa na prova, você nem faz esse projeto, faz um projeto mais simples. Não faça um projeto aí com esse tema aí que não vai dar, não. Né? Estava ali estudando umas questões ali de Orumilá e estava falando, não faz isso aqui não, porque não cabe ainda. E hoje já cabe, né? Hoje as pessoas estudam outros temas, dialogam. Eu gosto de pensar com Orumilá, então eu estou interpretando filosoficamente, faço uma interpelação filosófica para pensar Orumilá como alguém que faz uma geopsicologia, tem uma relação entre a natureza, entre o macrocosmo e o microcosmo que é humano. Então, assim como o mundo é composto por água, terra, ar e fogo, nós também somos compostos dessa maneira. Então, nós humanos, todos os viventes, também são compostos dessa forma. E a maneira como o nosso sori é composto, então tem uma composição bioquímica, tem uma composição que é material. Isso faz com que as nossas reações sejam diversas no mundo, nas encruzilhadas do mundo. Então, a vida se dá em encruzilhadas, aquela ideia, né, dos 16 odus. Então, são 4 estradas de água, terra, ar e fogo. Elas se multiplicam, 4 vezes 4 dá 16. E aí tem uma conta matemática, que são 16 vezes 16, que dá 256. Ou seja, cada escolha humana, nós temos 256 probabilidades a cada caminho, a cada caminhada. E a maneira como a gente vai interagir no mundo tem relação direta com como o nosso sori é composto. Então, o nosso sori pode ser composto mais por fogo, mais por água, mais por terra, mais por ar. Os nossos caminhos podem ser caminhos mais aquosos, caminhos mais aéreos, caminhos mais de terra, né? Caminhos mais de fogo. E cada caminho, e aí a ideia do bioma afetivo, né?
cada caminho, cada bioma. Quando fala em bioma, é um conceito, uma categoria da ecologia. Então, aqui estou trazendo uma tentativa de tentar explicitar o que o Renato vai dizendo, que não usa esse termo bioma, né? Então, afroperspectivamente, eu estou chamando de bioma, a partir de uma interpelação afroperspectiva, para compreender que as nossas interações são ecossistemas afetivos. Como nós somos seres afetivos, então, as nossas emoções, nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles são afetos, né? Isso está dito por outras autoras e autores também, e a gente vive num circuito de afetos. Isso é uma questão até das filosofias contemporâneas, de entender a sociedade como um circuito de afetos. O que nós somos, então, a maneira como a gente interage no mundo, está diretamente ligada à forma como a gente compõe os nossos encontros. Então, a gente pode compor um encontro de uma forma. Se você for uma pessoa que tem muito elemento fogo, esse fogo pode ser solar, pode ser vulcânico, pode ser um fogo de fogueira, e essa composição faz a diferença na hora de eu interagir com outras pessoas, comigo e com o mundo. Então, a maneira como eu vou interagir vai variar. O elemento ar, ele pode se comportar como brisa, como ciclone, como furacão. Por quê? Como nós somos, de alguma maneira, um pouco um retrato desse cosmos que nós habitamos, e a maneira como a gente lida com o que a gente sente, a maneira como nós somos compostos, faz a diferença da interação. A maneira como a gente vai interagir, ela vai mudar completamente a partir de como cada um é. Então, a gente pode pensar um pouco nessa, vamos dizer assim, num tipo de interação que pode ser mais biofílica ou mais biofóbica. Então, tem interações que elas produzem mais medo e tem interações que elas são mais equilibradas, que elas não desestabilizam o corpo, que é uma categoria que vai aparecer na neurofisiologia, vai aparecer no campo das ciências biológicas, que é a homeostase, que parece muito com a Xé, energia vital. Ou seja, a gente se mantém em equilíbrio. A tendência de um corpo, de um sistema orgânico, é querer o equilíbrio. E aí, uma tese tradicional é tentar compreender em que medida o amor ele é um afeto que contribui para esse equilíbrio. Então, por exemplo, se a gente estiver com muito frio, a gente vai tremer para o corpo aquecer, para poder esquentar. Se tiver muito calor, vai suar muito para o corpo esfriar. Uma tentativa de manter o corpo equilibrado termicamente. Então, em qualquer circunstância, o corpo procura se equilibrar. Um corpo em desequilíbrio, ele está mais desorganizado. Então, uma ideia mais clássica é de que o afeto, o amor, ele é uma maneira de equilíbrio, de manutenção de um equilíbrio. Essa é a primeira ideia, tá? Essa primeira ideia, eu queria fazer aqui uma articulação, e aí eu vou falar sobre o Fusomé, vou voltar também a essas ideias todas, podemos voltar, mas tem um mito que é médico, que eu gosto muito, que é uma narrativa que fala do Alçar, Alset e Set, que talvez vocês conheçam essa história com outros nomes, né, com Osíris, né, com Ísis, né, que são os nomes, né, ocidentais para Alçar, Alset e Set. Alçar é um homem, é um rei, é um faraó, primeiro faraó, e ele numa briga com o irmão, que é o Set, então a gente pode pensar até no campo da psicologia analítica, a gente pode pensar isso muito assim como arquétipos ou como elementos do nosso sistema psíquico, pode pensar dessa maneira. O alçar, ele é um pouco a nossa natureza. Ele entra, ele vai visitar o irmão convida para um banquete, que é o Set. O Set, ele acaba por conta de inveja, de ciúme, ele corta o irmão inteiro, espalha os pedaços do irmão pelo mundo todo, pelos 4 cantos do mundo. A esposa dele, ao Set, vai atrás do marido. Ela pergunta para o Set o que tinha acontecido com o marido, que ele foi e não voltou. Ele diz que não sabe, que o marido saiu, que o irmão dele saiu bem de lá, o que é uma mentira. E ela vai catando os pedaços de alçar ao longo do mundo.
e ela capta tudo, ela só não encontra o órgão sexual, só não encontra o falo. Mas não encontra o pênis dele, mesmo assim, ela tem relação sexual e engravida, né? Então, essa imagem é muito interessante, né? Um sexo, um ato sexual, que ela engravida sem encontrar o órgão sexual. Ela vai ter Horus, que vai vingar o pai, que vai depois entrar em combate com Sete e vai retomar o trono que era do pai. Isso é um resumo muito rápido da história, mas o que interessa muito aqui nessa história é pensar cada um deles como, assim, o que eles significam, né? Fazer uma semiótica ligeira, onde cada significante, cada personagem é um arquétipo que corresponde a um sentido, a um significado. Ao Set é amor, o Set é o desejo do poder, e é o poder aqui, ele se organiza como caótico, como caos, né? O alçar é a natureza humana, a condição humana. Uma forma de interpretar é que o poder ou desejo puro e simples, só de poder, enquanto controle, poder aqui entendido como vontade de controlar, ele vai esfacelando a nossa natureza e faz com que o alçar fique completamente desfigurado. Ele fica partido. E o papel da Alcete, que é o amor, ela faz uma costura restaurativa. Ele acaba sendo costurado, ele acaba se recompondo. Ele que estava completamente espalhado pelo mundo, ele se reorganiza. E ele ganha um lugar novo, né? Que é, ele fica verde, ele vai ser mumificado, ele está sendo todo restaurado. E no livro do Vira-Luz, que foi chamado equivocadamente Livro dos Mortos, melhor o livro de Sair à Luz, a tradução mais interessante, mais adequada, tem ali um tipo de metodologia que faz com que o alçar seja responsável por fazer um tipo de juízo. Então, o julgamento, o tribunal, a ideia de um juízo é uma boa ideia, né? A ideia de juízo enquanto expressar um entendimento, né? Então, o alçar expressa uma compreensão a respeito das pessoas quando ele coloca na balança o coração de um lado e do outro lado a pena de Maat. Maat, que é a divindade da harmonia, a divindade do equilíbrio. Então, os corações que são pesados, que pesam mais do que a pena, as pessoas são lançadas num lugar que tem mais tristeza e sofrimento. A gente pode interpelar isso não só como pós-morte, mas como o seguinte: um coração pesado, ele não tem a leveza necessária para poder interagir com os afetos de um modo que ele não fique inflamado. Tem uma tese clássica em filosofia quemética que é como a gente escapa da inflamação. Essa palavra parece uma palavra que parece com inflamação, com inflamar-se, eles falam inflamar-se, que é pegar fogo, né? Pegar o fogo desnecessário, o excesso do fogo, uma queimação. Isso faz com que a pessoa fique instável, cria uma instabilidade. E a pessoa tende a responder às formas de lidar com o mundo com muito mais o excesso de força. Então, a leveza significa não um acatar qualquer coisa, mas como lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, de uma maneira que a gente não fique desorganizado. Isso não nos desorganize. E aí, muito interessante, né? Eu estou passando aqui rapidamente por isso, é que tem um texto de 2023, tá? Esse é um artigo que fala da célula da camada mesotelial do coração, um artigo que uma pesquisa longitudinal começou em 2010, 2011, 2012 e tem uma publicação mais tarde. Não sei se dá para vocês verem aqui, né? Tem uma publicação depois de 2023, né? É recente. E esse trabalho ele mostra que a ocitocina é um neurotransmissor, como outros tantos,
né? O neurotransmissor é um hormônio que ele aumenta a nossa conexão. Então, muitas pessoas, quando estão amamentando, por exemplo, elas estão cheias de ocitocina. E ela vai dar uma modulação que faz com que a gente possa se aproximar melhor das pessoas. E aí, o que esse estudo mostra é que lesões cardíacas elas são restauradas a partir da administração de ocitocina. Ou seja, uma confirmação de uma tese filosófica que existe aí, que foi escrita no livro do Vira-Luz, né? Do Vira-Luz aí, falando aí de pelo menos 5.000 anos antes de Cristo, a gente está falando disso, tá? Está falando de um texto antigo que tem, né, que a gente encontra aí réplica desse material nos museus, Museu Britânico, Museu de Paris, a gente encontra papiro 1074, encontra textos falando sobre isso, né? A Menemope, que é um filósofo, vai comentar isso, vai falar do coração como a sede do nosso pensamento e das nossas emoções, o coração como um órgão pensante. Essa é uma tese clássica de filosofia, ou seja, filosofia quemética, filosofia africana antiga. E esse estudo, que foi feito agora, detalhe, né, em células cardíacas de peixes, isso é importante dizer, mas ele confirma que tem uma restauração de um coração lesionado, o epicárdio, né, que é essa camada mais externa, que protege o coração saudável, ele é lesionado, ele é fraturado, tem uma fissura, e essa fissura, ela, a partir da ocitocina administrada, ela volta. Aqui está o negócio do artigo aqui para vocês, muito interessante, porque isso assim, a ocitocina é chamada de hormônio do amor. É muito complicado falar que um hormônio ele sintetiza a experiência afetiva amorosa, tá? Há controvérsias nisso. Só que uma coisa interessante, a ocitocina ela é muito atuante quando as pessoas estão numa fase pós-paixão, pós-apaixonadas. Né? Os estudos mostram que a paixão dura de 6 a 24 meses, alguns casos 36 meses, ou até 48, né, no máximo, a depender da distância e do tempo que essas pessoas se encontram, tem para se encontrar. Mas o que a gente sabe é que uma pessoa apaixonada, a imunidade dela não abaixa, pelo contrário, aumenta, apesar dela estar estressada. Então, fisiologicamente, uma pessoa está em estresse, porque ela tem muita adrenalina, a testosterona aumenta, serotonina baixa. Só que essa pessoa, o que os estudos mostram, neuroimagem, exames clínicos, é que ela, mesmo assim, em estado de estresse, ela não baixa a imunidade. E a ocitocina vem na sequência. A ocitocina vem na sequência, que é esse hormônio que aumenta a conexão, que favorece a escuta, favorece uma escuta mais ativa, né? É aquele hormônio que está presente no cuidado que as pessoas têm com crianças. Quando você tem uma pessoa que você ama, que você está cuidando, ele aparece mais fortemente, né? Ele fica mais ali presente. Então, isso é um dado interessante que eu queria trazer, né, que é essa relação como, né, uma especulação filosófica, com a partir de uma leitura de uma narrativa mítica, a gente tem ali uma interpretação filosófica, e essa tese de filosofia ela acaba aí hoje nos estudos, né, estudos científicos, a gente vê que tem efeito pró-regenerativo num coração que é fraturado, e que é essa ideia do amor como restaurativo, que aparece ali. Dito isso, eu vou para a Sorbonne Fossomé para a gente conversar com ela. Eu acho que aí ela é uma das grandes inspirações para a gente pensar, de alguma maneira, vamos dizer assim, um tipo de sistema afetivo onde o regime amoroso ele não seja necessariamente romântico, monogâmico. Eu estou aqui pensando que a gente tem várias formas de relacionamento numa sociedade como a nossa, que tem uma estrutura colonial, existe uma centralidade na experiência afetiva sexual. Ela é muito determinante em nossas vidas, nossos relacionamentos, né?
Os estados civis são muito determinantes. São hipervalorizados. A gente fala muito em solidão das pessoas, quando a pessoa tem rede afetiva, mas não tem uma parceria de conjugalidade, né? O que não é exatamente, talvez, a melhor forma de definir a solidão de uma pessoa só porque ela não tem uma parceira, um parceiro, né, afetivo sexual, mas assim que a gente costuma dizer, né, ela não tem parceria afetivo sexual, a pessoa está só. É porque tem essa centralidade nessa experiência afetivo sexual que é muito demarcada por uma dinâmica do amor romântico, né? A gente tem muitas dinâmicas amorosas, tantas dinâmicas amorosas, né? Cada vez mais elas que já existiram, muitas estão sendo nomeadas. E tem muitas formas de relacionamento, tem muitas tipologias de relacionamento, né? Desde monogamia, as não monogamias, tem agamia. Pessoas agâmicas são pessoas que não querem formar casal, não se sentem confortáveis formando casais. A agamia é um formato. Tem o poliamor, que, como a gente entende hoje, ele foi estruturado também no final dos anos 80, né? Tem ali o poliamor, que é uma dinâmica, né, amorosa, e tem vários tipos de não monogamias, né? Não monogamias onde tem um casal central, tem uma hierarquia relacional, e tem relações satélites, tem não monogamias que são trisais, trisais são variados também, tem trisal em V, tem trisal em triângulo, que são diferentes. Um trisal em V é uma pessoa que se relaciona com outras duas. Um trisal em triângulo, as três pessoas se relacionam. Então, tem muitos formatos, né? E muitas dinâmicas amorosas. Tem o amor confluente, que é diferente do amor romântico. Não preparei isso aqui, não botei aqui esse slide falando sobre eles, mas se a gente precisar, eu falo um pouco mais sobre essas dinâmicas amorosas também. O amor confluente ele é mais recente que o amor romântico, com uma dinâmica reconhecida. O amor romântico ele imperou e ainda impera no nosso imaginário afetivo, né? Ele está muito relacionado a um percurso trovadoresco, a um percurso das narrativas de cavalaria da Europa Ocidental, e depois ele toma esse corpo nas comédias românticas do século XX, né? Que ficam muito marcadas ali, né? A alma gêmea, ele recupera, né? Reinterpreta teses platônicas, muitas dinâmicas amorosas. A Sobon Fusomé, ela vai trazer ali uma dinâmica amorosa que tem relação direta com a noção da intimidade. Então, ela traz uma novidade, que não é novidade naquele contexto cultural. A gente falar de continente africano é falar de 54 países, segundo a ONU, 55 países, segundo a União Africana, porque a União Africana acrescenta o Saara Ocidental, que a ONU não reconhece, e falar de 492 povos reconhecidos, oficialmente reconhecidos, né? Há quem ainda diga que tem alguns outros, mas que a gente conhece são 492 povos diferentes, né, no continente africano, 492 etnias. Dessas etnias, muitas delas, elas operavam sempre com policonjugalidade. Isso é uma coisa importante falar do continente africano, que quem ensina bem, eu não trouxe a imagem dele, foi ter trazido o Carlos Moore. Não sei se todo mundo conhece Carlos Moore. Quem conhece Carlos Moore, ele é um autor, né, cubano-jamaicano, radicado na Jamaica, morou no Brasil. Eu conheci em 2007 Carlos Moore, tive a chance de conhecê-lo e tal. Ele saiu do Brasil, morou no Brasil um tempo, morou em muitos lugares com gente africano. E o Carlos Moore fala em policonjugalidade, explica a policonjugalidade, que nos contextos africanos tradicionais, antes da colonização, o que tinha como demanda tinha uma interdição ao celibato. O celibato não era uma coisa frequente na maioria dos países, dos povos. Como não era frequente o celibato, era necessário um arranjo comunitário para que todas as pessoas tivessem uma parceria afetivo-sexual. Isso fazia com que, em algumas sociedades, alguém alguém entrou aqui, a gente entrou só a caixa, a gente teria uma poliandria policonjugal, uma poligamia, né? As poligamias, que a gente fala de poligamia, elas podem ser poliandrias, poligenias, geralmente são assim,
É, isso vai variar, mas em alguns contextos, eu falo de dois contextos pelo menos, falar de povos mais especificamente, o povo Odabi, a gente tinha mulheres casadas com três homens, até quatro homens, mulheres casadas com outras mulheres e com homens, porque tinha uma densidade demográfica e tinha poucas mulheres. Nos contextos iorubá, por exemplo, no contexto iorubá ou no contexto do Daomé, você tinha homens com muitas esposas. Você tinha uma densidade demográfica e tinham poucos homens. Então, a diferença populacional entre homens e mulheres era grande. Então, as mulheres que tinham interesse em se relacionar com um homem não poderiam ficar sozinhas. Isso fazia com que, nesse contexto, alguns homens, a partir de um acordo coletivo comunitário, tivessem mais de uma esposa. Então, é um outro formato, tem muitos formatos, só para a gente tentar, né, dando esse panorama aqui, nesses contextos culturais africanos, a colonização vai mudar isso, a colonização vai fraturar um pouco essas dinâmicas, vai intervir, vai interferir, né? Alguns mantêm, isso vai se modificar, mas isso era aquilo que o Carlos Moore nos ensina, né? A policonjugalidade sempre foi uma chave, porque era importante que ninguém ficasse só. Então, como ninguém podia ficar só, tinha que ter uma forma de fazer esse arranjo. Então, tinha nos contextos povo Odabi, para né, dizer quem é, quando falam povo Odabi, vocês vão encontrar alguma informação, não muita, nos Google, nos buscadores, mas vão encontrar informação do Odabi, como eu falei, que se escreve Odabi. Você tinha mulheres que pegavam dois ou três irmãos. Você tem três irmãos solteiros e tem uma mulher disponível só. Esses três irmãos casam com essa mulher. Os três são maridos, os três são pais dos filhos que vão nascer. Né? Então, é outra conjuntura. Dito isso, o povo da Gara, que fica em Burkina Faso, África do Oeste, que é um contexto muito específico, que é um contexto África do Oeste, né? Essa parte da África Ocidental, ela teve assim pelo menos dois grandes reinos, né? O reino Songhai, muito significativo, um dos maiores reinos do mundo, o reino Mandinga, o reino do Mali, né? O Mali é uma parte que seria, né, esse grande reino Maninka, Mandinga, e que onde tem o que a gente chama de griots, especificamente, né, nesses contextos culturais. E lá em Burkina Faso, aldeados, a gente tem o povo da Gara. A Sobon Fussomé faz uma bela descrição e sistematiza como é que é um relacionamento. Então, a primeira coisa que ela fala é que as nossas vidas devem ser guiadas pelo espírito. A palavra espírito em filosofia quer dizer vida. Uma boa definição para espírito em filosofia é vida. Então, o papel da vida é nos guiar para o bem, ou seja, a vida quer se reproduzir, a vida quer expansão, a vida quer equilíbrio, a vida quer mais alegria, a vida quer mais harmonia. E aí o papel desse espírito, que é esse mistério que organiza a vida, o papel dele é nos ajudar a sermos pessoas melhores, mais interessantes, pessoas que contribuem com a sua comunidade. E aí o papel desse espírito, ou do divino, ou daquilo que dá o sentido para a existência, é manter a nossa sanidade. Ela vai dizer isso, né? Eu peguei aqui um trecho do livro aqui, ela vai falando sobre isso justamente. Então, a primeira coisa é saber um pouco qual o nosso papel. A Sobon Fussomé, ela vai dizer uma coisa importante. Na cultura da Gara, não sei se vocês conhecem essa história dela, isso tem até um vídeo, ela falando que ela morava nos Estados Unidos, ela falando sobre isso, né? As pessoas nascem com uma canção. Então, cada um de nós nasce com uma canção. Essa canção a mãe ouve da criança. A mãe canta, geralmente, para o pai, primeiramente. Depois, a criança ela canta para as parteiras que vão receber a criança. Depois, essa canção é cantada para a comunidade inteira. Essa canção tem uma letra que diz muito sobre as habilidades que essa criança tem. Então, tem ali algo que é não um destino pré-determinado, uma pré-determinação, que também aparece muito no sistema iorubá, né? Mas é uma inclinação, é uma tendência, é uma possibilidade de frutificar a vida na comunidade e para si. A gente nasce com alguma coisa. Então,
A gente nasce com uma canção, e essa canção vai ser cantada ao longo da nossa vida, para que a gente possa se lembrar um pouco de quem nós somos, daquilo que a gente pode trazer para os outros na comunidade, né? E aí ela chama isso de propósito, tá? Então, o propósito de vida a gente tem antes de nascer. Isso parece muito com a cultura iorubá também, que a gente nasce com ori que tem água, terra, ar e fogo. E conforme essa terra, esse ar e esse fogo na cultura iorubá, isso nos dá uma dimensão daquilo que a gente pode fazer. Você pode ser uma pessoa que tem um bom olfato, uma boa audição, uma pessoa que pode caçar, que pode trazer proteína para a comunidade, uma pessoa que pode cuidar do corpo, que pode ajudar as pessoas a se curarem, pessoas de mazelas e doenças. A gente pode fazer alguma coisa pelos outros na comunidade. A gente pode entregar para os outros. E aí, quando a gente fala desse propósito, ele tem a ver com uma coisa que é da ordem funcional também, não somente, mas da ordem funcional porque mantém a comunidade em mais harmonia, mantém a comunidade, né, numa dimensão, assim, com uma atmosfera cosmofílica, que é uma expressão que cosmofilia é um conceito que o Nego Bispo usa, né, que tem a ver com ele faz uma transfluência, o Nego Bispo, né? Transfluir é a gente se comunicar com outros povos que também têm um ritmo parecido com o nosso. Então, ele está falando de uma coisa, ele está ali sistematizando uma coisa que tem a ver com o que ela está dizendo, que ela não usa esse termo, mas é isso. Então, um ambiente que é seguro, um ambiente que é confortável, um ambiente que eu posso expressar as minhas potências e posso ser acolhido também nas minhas imperfeições. E posso me aperfeiçoar, não para ser perfeito, mas para poder trocar com as pessoas com mais qualidade. Então, a gente tem um propósito que ele vem antes do nascimento, porque tem uma canção. Isso faz com que os jogos, assim como o jogo de Fá, ou o jogo que é feito na cultura da Gara, esses jogos, eles são jogos divinatórios. Eles são jogos que mostram probabilidades daquilo que a gente pode entregar no mundo. E conforme eu vou me compor no mundo com outras redes afetivas, e aí o casamento é uma rede afetiva relevante, tem tantas outras que são importantes tanto quanto, né? A amizade, a família, o suporte, mas isso vai ser algo fundamental no meu desenvolvimento. Eu vou poder, a partir de uma certa composição, o regime amoroso que eu vou entrar, com quem eu vou compor, isso vai ou não aumentar as minhas forças de realizar o meu propósito. Então, ter uma experiência, uma vivência amorosa é algo fundamental nesse contexto. Esse livro é Né? do sul-americano, né? Então, é uma coisa importante porque a gente, a partir disso, eu posso ter alguém que me traz coisas. A gente nasce num desses elementos, cada elemento tem suas peculiaridades, né? Água, terra, no caso aqui na cultura da Gara, não é água, terra, ar e fogo, é água, mineral, natureza, fogo, terra. Eles são marcados, né? Quase parece uma arbitrariedade, que é o ano do nascimento, que tem a ver com uma leva de espíritos que nasce numa certa frequência naquele momento. Então, uma frequência que é mineral, uma frequência natureza, frequência do fogo, da terra, da água. Então, e as pessoas, de alguma forma, elas decidem isso. Então, isso acontece em muitos contextos africanos. O povo da Gara é assim, no antigo reino da Omé é assim, o que hoje é o Benin. Na cultura iorubá também é assim. Tá? Falando de 3 culturas especificamente que se juntam, que se parecem nesse aspecto. Ou seja, as pessoas têm, de alguma forma, elas vêm com uma disponibilidade para contar história, para caçar, para colher, para cuidar, de alguma maneira. E quando elas desenvolvem essa potencialidade, isso está ligado também ao número de nascimento, esse mandala da Gara que está aqui. Tudo bem? Dito isso, eu trago um trecho para a gente pensar junto, que é um trecho importante, que ela fala a respeito de se unir a outra pessoa.
eu leio com vocês. Quando nos unimos a outra pessoa, criamos um alicerce que nos permite cumprir o propósito de vida com o qual nascemos. Nosso parceiro, se bem escolhido, terá nascido com propósito nas mesmas linhas. Se houver conflito entre o nosso propósito e o de nosso parceiro, isso será sentido tanto no âmbito pessoal como no âmbito comunal. Sentimos em nossa vida íntima. Digamos, por exemplo, que um seja guardião da paz e o outro fonte de uma guerra nuclear. O propósito de vida os leva a caminhos completamente diferentes. Eles não têm em comum, não têm nada em comum, não têm base para manter uma conexão íntima. Então, ela vai falar assim, uma coisa importante é a gente compreender sobre o propósito. Ou seja, propósito, o que eu entrego no mundo? O que eu troco no mundo? E ter uma consciência dessa potência. Né? Na cultura iorubá, é como se fosse, e na cultura da Gara, estou aqui comparando, a cultura iorubá que é muito conhecida, uma das suas manifestações, reterritorialização, tem a ver, por exemplo, com o sistema do candomblé no Brasil, né? O candomblé queto, por exemplo. Você, às vezes, nasce para poder, no mercado do mundo, vender inhame, porque as pessoas precisam de inhame, vender inhame, trazer inhame para o mundo, né? Colher, plantar, cuidar, preparar. Isso é uma coisa. Então, assim, de alguma forma, a gente tem algo para trocar. E é importante que a gente troque bem, porque isso vai enriquecer a comunidade. Né? Esse é o princípio Ubuntu. É muito justo a gente enriquecer a comunidade. Como? Enriquecer com aquilo que a gente tem para trazer, para trocar. Né? Então, a gente enriquece as pessoas. Isso nos enriquece. É um círculo. Né? É um círculo que se retroalimenta. E as questões emocionais, as questões de conjugalidade, elas não são questões individuais. Por quê? À medida que um casal, uma pessoa está em sofrimento, Calma aí, Nogueira, que eu fiz bobagem. Já consegui te. Só um minutinho, que eu fui fechar o áudio alô, da. Ah, voltou. oi, meu. Então, quando uma pessoa sofre, ela coloca em risco também outras pessoas da comunidade, porque o sofrimento dela, ele inevitavelmente, ele não vai ficar só com ela, porque essa é uma tese que aparece no desenho Kirikou e a Feiticeira, Michel Selot, que é uma história tradicional, que as pessoas que estão em sofrimento, elas tendem a desejar controlar os outros. E a gente pode pensar isso na neurociência, né? Uma pessoa que tem amígdala cerebral funcionando o tempo inteiro, em alto ritmo, ela só funciona com as emoções do medo e da raiva. Tudo pode ser perigoso e a forma de responder é sempre com raiva, né? E isso implica em violência, em excessos. Então, isso já está ali, né? E aí ela vai dizer uma coisa. Então, assim, ter um propósito é importante e combinar esse propósito com a pessoa com quem nos relacionamos. E como a gente faz, né? Ela é uma coisa importante, o ritual. O ritual é muito importante. O ritual é fundamental. A grosso modo, uma forma de pensar o ritual, os ritos de passagens, é pensar, como eu não tenho um repertório individual para resolver tudo sozinho, eu aprendo o repertório com a minha comunidade, com a ancestralidade, e eu vou ter muito mais ferramentas para lidar com o que vem na vida. Então, por exemplo, quando isso acontece com muitos povos, né? Os Tonga, por exemplo, eu tenho um casal amigo que casou na Zâmbia e eles casaram, eles fizeram parte do ritual. Ele casou, né? O Julinho e a Carol casaram e eles fizeram o quê? Ela ficou durante cerca de uma semana com as mulheres, conversando, aprendendo sobre o casamento. Ele com alguns homens. Então, isso vai desde ter um filho, desde como lidar com os conflitos. Isso deve ser feito periodicamente, porque, Sou Bonfusumê diz isso, nunca é possível dizer sim uma única vez. Né?
E aí a gente vai ter que lidar com isso, quer dizer sim outras vezes, com aquela pessoa que a gente se relaciona. E aí, isso está dito aqui, ou seja, a gente tem que monitorar o relacionamento constantemente, né? Então, se tiver uma tensão no relacionamento, ela fala aqui, né? Quando há desentendimento no meu casamento, chama essa comunidade. Sem sua ajuda, talvez o fogo da nossa relação já estivesse extinto. Por quê? É necessário que eu não tenha condição de resolver sozinho alguma coisa. Eu preciso de suporte. O suporte que me dá a comunidade. Porque a comunidade ela me entrega coisas que eu nem sei que eu tenho. Ela me disponibiliza aquilo que eu não sei muito organizar. O ritual serve para isso. Então, por exemplo, se uma pessoa que é casada, um casal, eles podem casar outra vez, devem casar outra vez, quando um irmão casa, uma irmã, uma cunhada, um parente. Você pode pedir para casar de novo, para saber se vale a pena dizer sim, mais uma vez. Vale a pena que aqueles propósitos estão alinhados, né? Quando os casais, aí esse trecho é interessante, não são abençoados pela comunidade, na maioria das vezes cria-se um vácuo que as pessoas têm que se empenhar muito para compensar ou curar. Muitas pessoas divorciam-se simplesmente por causa da pressão da comunidade, da família ou de amigos que não apoiavam o casamento, ou não tinham uma compreensão espiritual da relação. Então, ter uma compreensão espiritual da relação é compreender o seguinte: o meu propósito se realiza melhor dessa maneira, né? Sobon Sommet chega até a gente porque ela casa com Malidoma Sommet, que tinha ido estudar fora. E o casamento deles possibilita que a voz dela ganhe, né? A voz dela chegue até a gente consiga escutá-la, ouvi-la. Então, assim, se ela não casasse com Malidoma, ela seria uma pensadora, uma filósofa na comunidade. Mas aquele casamento foi importante, porque os dois trouxeram coisas um para o outro, potencializaram as suas vozes, se potencializaram. Isso é uma dimensão muito importante, tá? Uma dimensão fundamental. É, os rituais, os rituais, eles são muito importantes porque eles vão aumentar nossa potência para lidar com os conflitos. Então, os conflitos fazem parte dos encontros, as tensões fazem parte, elas não precisam se tornar conflitos ou confrontos. Para desarmar a possibilidade de um conflito virar uma tensão, é necessário que a gente possa ritualizar. A ritualística, ela melhora a nossa comunicação conosco e ela faz com que a gente tenha mais noção do que é o propósito, né? E isso faz com que a gente tenha uma ambiência, né? Uma relação mais confortável com a gente. Estou caminhando para o final, para a gente poder conversar. Eu chego aqui ao final. Nesse final aqui, chegando ao final, os rituais, eles têm, eles são feitos para que a gente possa, de alguma forma, num ritual, por exemplo, de divórcio, que faz parte da vida, ser uma separação, de poder se limpar daquela energia, se limpar daquilo, para poder começar uma outra coisa. Mas o mais importante é que o ritual ele possa fazer com que a gente tenha uma compreensão, aquilo que eu chamo aqui de uma auto-intimidade. A gente possa ter uma intimidade conosco, porque isso vai facilitar que a gente tenha intimidade com os outros. Ter uma relação de intimidade com as pessoas, com outras pessoas. Tá? Dito isso, eu trago aqui uma conclusão parcial. É preciso desvincular o amor de sacrifício. Né? O amor não precisa ser um sacrifício. O amor pode, a experiência, a vivência amorosa pode ser uma composição. A experiência amorosa, ela, no contexto, eu vou trazer alguns conceitos contemporâneos, ela pode ser muito mais um exercício não de conquista do outro, mas uma atividade de confluência. Esse é um desafio
que não é uma receita, mas como a gente pode muito mais confluir do que conquistar o outro, né, que vai fazer essa diferença. Dito isso, eu quero ouvir vocês, deixo aqui meus contatos, rede social, né, quem precisar fotografar, tirar um print aí, caso precise falar comigo, né, tem aqui YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, né, e o meu e-mail e o WhatsApp. Aqui para quem precisar de alguma coisa, né, deixo aqui. Mas a ideia é um pouco essa: o amor é um afeto catalisador de bem-estar. Essa é uma tese que eu tenho interesse, tenho insistido, né? O amor é um afeto, dentre outros, mas é um afeto que ele produz bem-estar, né? Ele tende a reorganizar os outros afetos de um modo biofílico, quando esse amor, um amor que não tem a ver com sacrifício. É isso. E fecho aqui, vou fechar aqui a apresentação, tá? Muito obrigado. E quero ouvir vocês para conversar sobre essas ideias aqui. Fala de amor confluente, poliamor também. Temas, se for temas que interessam também a vocês. Enfim, obrigado. Top. Obrigada, Renato. Maravilhoso. Muito bom. Pessoal, vamos fazer assim. Eu vou lançar uma das perguntas que eu já tinha trazido aí pro Renato e para ele abrir aí essa rodada de perguntas. E aí vocês vão levantando as mãozinhas e a gente vai vendo aí as perguntas. Eu acho, vocês acham mais interessante? O que você acha, Renata? É mais interessante colocar a pergunta no chat ou você prefere Pode ouvir as colocar. pessoas? Pode falar, podem falar também, não tem problema, podem falar Tá. à vontade, à vontade. Já tem algumas 4 aqui, né, que vocês colocaram para mim, né? Isso, Priscila isso. colocou. Então, aí você pode começar com essas enquanto o pessoal vai se organizando aí, levantando as mãozinhas. Pode ser? Tá. Ó, me perguntaram aqui como o amor nasce, né? Uma pergunta que, a depender. Então, minha formação é filosofia, mas eu flerto, né, com outras áreas, outros campos, e eu tenho estado muito interessado, dentre outras coisas aqui, né? Então, se dá para ver algumas coisas né, que eu tenho me debruçado nos últimos tempos, né? Alguns textos também sobre neurociência, também tenho me debruçado. Vamos lá. Como o amor nasce? A antropologia das emoções, ela procura fazer, será que tem uma unidade nessa diversidade? Toda cultura tem nojo, toda cultura tem amor, toda cultura tem raiva. Então a gente pode tentar, a gente consegue modular. Agora, tem uma gramática dos afetos que ela é histórica, que ela é cultural. Então, a partir de alguns contextos, o amor tem diferença. A gente pode dizer que assim, a maneira de a gente expressar a moldura disso é diferente. Agora, uma discussão neurocientífica é: nós sentimos, o nosso corpo sente de uma certa maneira, né? A gente quando sente, a gente sente de uma certa maneira, esse sentimento, ele apresenta uma certa, vamos dizer assim, disposição, disponibilidade. Vou dar aqui um exemplo aqui para vocês, né? Porque isso é um exame termográfico, né? No exame termográfico, a gente consegue ver que as pessoas que estão apresentando ansiedade, quais regiões estão mais ativas do corpo. Pessoas que estão apresentando, estão com mais raiva, ou estão, ou num manual a gente conseguiu ver que ela estava ali orgulhosa de uma situação, o corpo se apresenta de uma certa maneira. A gente consegue identificar a parte da neurociência mais tradicional, tem outras perspectivas, 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, nojo, medo e raiva, né? Então, é uma coisa. Então, assim, o amor nasceria, aí uma hipótese do amor, o amor nasceria a partir de uma necessidade de sobrevivência, de manutenção da vida. Essa é uma ideia que a gente pode compor, né? O amor, então, é um afeto, dentre tantos outros, um afeto de composição, um afeto de aproximação, um afeto de interesse por si, interesse pelos outros. Então, o amor nasceria do interesse pela vida, né? O amor nasceria
de uma necessidade de sobrevivência, né? Então, o amor é um recurso de sobrevivência. Então, a primeira ideia, né? Falei aqui rapidamente. Pensar os afetos em afroperspectiva, acho que foi essa pergunta, né? Pensar os afetos, então, isso mesmo, em afroperspectiva. A afroperspectiva, ela é um exercício polidialógico, é um exercício multireferenciado, que reconhece que tem matrizes culturais variadas e que está muito ligado a uma ideia, a perspectiva, aquilo que a gente chama de polirracionalidade, que é uma coisa que o Dimas Massolo fala sobre isso. Vocês encontram um texto do Massolo, um texto traduzido dele, no, num livro organizado pela Maria Paula Menezes e até o Boaventura, né? É o primeiro texto que traduzido do Massolo, Dimas Massolo. Ele fala em polirracionalidade, que tem culturas que são polirracionais, que falam várias línguas, têm várias gramáticas, elas estão mais permeáveis, não estão fechadas numa monocultura racional. Então, a afroperspectiva, quando ela pensa os afetos se comunicando com várias perspectivas, né? Então, ela está dialogando, está aberta ao diálogo. Como é que a gente pode pensar isso de uma forma não fechada? Como a gente pode compreender isso? Quais são as referenciais que nos ajudam a compreender isso? Então, é muito dinâmico, porque a gente vai compreendendo, vai entendendo que, por exemplo, falando em amor, falando em afeto, o amor cortês, que vem do movimento da cortesia, que é um movimento cultural europeu da Idade Média, que vai marcar ali os trovadores, que vão ali cantar para as donzelas, é uma dinâmica que ele muda a relação que as mulheres tinham, as mulheres europeias tinham com a vida amorosa. Elas passam a ter uma probabilidade, isso é um percurso longo, de poder escolher com quem casar. Isso é uma novidade nas altas cortes, ali no século XII, século XIII. Isso é uma mudança. Então, os afetos são mudados, é uma mudança de comportamento. Porque até então os casamentos eram feitos por clãs, por famílias, interesses, dotes, vai se modificando. Tem uma dinâmica, né? O amor confluente ele ganha mais força nessa crise da modernidade. O amor romântico ele acaba ficando mais fraco, né? Pelo menos a confiança no amor. O outro é só uma gêmea, indissolúvel, inabalável. E a gente, com amor confluente, a gente precisa negociar e articular. Então, quando pensamos da afeto perspectiva, é pensar, problematizar os lugares fixos das relações afetivas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem amizade, tem amigos, tem pessoas parceiras, ela, por não estar casada, não significa que ela é solitária. Isso é jogar muita força no casamento, no matrimônio, por exemplo, que era uma coisa que, por conta do patriarcado, do machismo, né, foi muito pesado para as mulheres, em certa medida, porque tem as desvantagens, né, dessas assimetrias de gênero que fizeram que as mulheres, por exemplo, tivessem mais carga de trabalho com as famílias, com as crianças, doméstica, que é histórica do patriarcado, né? Por exemplo, então, pensando na você pensar, tem muita coisa aqui. Como cultivar bioma afetivo num espaço marcado pela prática colonial? Então, biomas afetivos, nós sempre habitamos um bioma afetivo. Um bioma, então, uma zona, né? É uma zona, uma atmosfera de afetos. Que, por exemplo, eu estou num lugar que eu me sinto bem, tem lugar que eu me sinto mal. Tem lugar que eu entro e alguém fala uma coisa, me olha, o abraço é diferente, porque tem ali as pessoas estão sempre, vamos dizer assim, falando, se expressando, se comunicando, elas vão ali criando espaços, a grosso modo, mais hostilidade ou mais hospitalidade. Então, tem várias zonas entre uma coisa e outra. Eu estou pensando aqui, né, com esse filósofo africano, franco-argelino aí também, o Derrida, que dá para a gente pensar coisa com ele aqui, especificamente, que a gente pode ter biomas mais hostis ou biomas mais hospitaleiros, a grosso modo, de maneiras mais gerais. E tem nuances disso. Tem graus de hospitalidade, tem graus de hostilidade. Então, os biomas eu posso estar mais
convidado para ficar, para sentar naquela sala, para tomar um café ou não, ou a pessoa se comunicar comigo, né, o corpo falando, que não quer minha presença, ou se comunicar, eu quero a sua presença. Então, como a gente faz isso dentro da pós-colonial? A gente tem que criar espaços menores de convívio. Isso que o bispo vai dizer, nego bispo, né? Não precisa ter um espaço universal para tudo, para todos. A gente pode ter espaços e respeitar esses territórios, e serem respeitados. E não precisa converter tudo numa única coisa. Essa mania de converter tudo numa única coisa. Tá? E aí, para a quarta pergunta, como fazer uma clínica que cultiva o ori a partir da perspectiva? Eu acho que tem muitos exercícios do campo da psicanálise. O Inácio Paim tem feito um debate interessante em que ele está pensando o Édipo, está reinterpretando o complexo de Édipo. E aí o Fanon faz uma crítica forte ao complexo de Édipo e tal, como não sendo universal. E o que o Paim traz é que no Édipo da população negra, o nosso Édipo, além do pai e da mãe, tem um terceiro componente que é o racismo. Racismo é um componente que atravessa e constitui, né, que faz o corte. Não tem só o pai e a mãe, tem o racismo estrutural que se articula. Então, pensar uma clínica falando de psicanálise para isso, em afroperspectiva, é a gente trazer outros referenciais para compreender como os fatores étnico-raciais interferem na constituição, né, da nossa subjetividade, do sujeito. Então, o sujeito não é marcado só por alguns elementos ali, né? Então, tem outros elementos além desses. Assim como muitas feministas têm feito incursões importantes para pensar, para reposicionar os papéis de gênero, né, no esquema psicanalítico. Né? O Paul Preciado fez uma fala muito forte a respeito disso, questão de gênero. Se pode um monstro falar. E nas questões raciais, eu acho que o Fanon é um precursor para um debate muito qualificado para poder fazer essa discussão. Eu acho que o Fanon ajuda muito a fazer esse debate e tem mais gente que vai nesse ritmo. Então, fiz respostas curtas aqui, né? Formulações curtas para ter um feito aqui, né? O amor nasce, talvez pela própria necessidade da vida, porque uma vida em ambiente sem amor, uma vida que ela não consegue proliferar, ela vai ficando mais dificuldade de se promover, não só se reproduzir biologicamente, mas de reproduzir bem-estar, né? Isso torna quase inviável a vida. Os afetos em afroperspectiva é pensar a pluralidade das teorias, dos sistemas, não ficar enclausurado numa coisa só. O cultivo no contexto colonial é como a gente cria territórios mais habitáveis, territórios mais hospitaleiros, e a clínica que possa considerar Ori é a gente conversar com essas referências que não são só referências eurocentradas. Esse é um desafio. Não, tem outra forma também de enxergar, outra forma de ver, né? Para compreender que o sujeito que fala é marcado pelo gênero, pela raça, e que o homem branco não neutro, né? O homem branco cis hétero não neutro. Está falando de um certo lugar. Isso não está sendo considerado, né? Muitas vezes. E aí, reconhecer isso. Então, um pouco, nesses 5 minutos, fiz esse fecho para poder ter tempo para a gente se ouvir. Mara, Mara? Pois, boa noite, professor. Boa noite a todas e todos. Veja, o que o senhor colocou, para mim, é muito potente, porque eu entendo que para a gente poder entender, então a gente precisa estar aberto para essa descolonização da nossa mente, Uhum. porque você está dando outros referenciais diferentes, muito diferentes daquele que a gente recebeu desde quando a gente nasceu, né? Uhum. Então, essa perspectiva afro do amor é, para mim, algo muito grande. Eu que estou querendo agora
buscar a descolonização da minha mente, então ouvir isso é, às vezes, dá nó na minha cabeça, às vezes dá muito nó, para poder entender essa perspectiva do amor, né? Então, aí eu pediria a possibilidade, assim, o senhor vai deixar aí para a gente referenciais bibliográficos para poder a gente estudar e entender isso de forma mais assim, mais efetiva, né? Mais aprofundada, claro, né? Mas isso é uma coisa que muito me encanta, porque agora eu ando querendo fazer essa caminhada de descolonização, né? Então, é uma construção de muitas coisas aqui dentro, né? Então, é uma desconstrução muito grande da minha subjetividade. Aí, professora, aí tem a Cida, ela mandou aqui no chat, pra gente já fazer um bloquinho, né? Como Uhum. pensar o amor em tempos de relacionamentos virtuais? Em tempos virtuais. Tem mais uma? Tem mais? Fernanda? Três, já foi três? Quem foi que falou? Foi a Cida, né? Cida e É. Mara, Cida e agora a Fernanda. Professor, Fernanda. boa noite a todos. Boa Sou noite. professora da Federal de Minas Gerais e fiquei 14 anos na Federal de São Paulo até eu adoecer. E lá eu desenvolvi um projeto da questão do afeto, mas com mães. E você traz muita questão do amor, dos relacionamentos, mas eu queria ouvir um pouco da questão do amor materno, né? Porque lá eu fazia um trabalho para a gente diminuir os índices de mortalidade infantil a partir do trabalho com amamentação, a partir do abraço. Então, o projeto chamava Abrace Seu Mundo e a gente fazia que o afeto circulasse na comunidade e a responsabilidade desse novo ser chegado fosse o afeto coletivo. Então, eu queria um pouquinho ouvir também dos relacionamentos na relação do ser que está chegando, né, e dessa responsabilidade comunitária, do que nos Obrigado. afeta e como a gente pode afetar. Obrigada, professor. Obrigado, Fernanda, Cida e Mara. Se eu começar pela ordem, então, Mara, eu vou deixar, Mara, as referências das coisas que eu tenho estudado, que eu tenho trabalhado, posso deixar para vocês, posso mandar. Posso citar aqui algumas coisas, tá? Então, assim, o que eu acho interessante, né? Como panorama. A Eva Yu é uma autora que eu gosto, que ela tem um livro chamado O Amor na Era do Capitalismo. Então, além de autores que eu já trouxe aqui, vou falar de outros, né? O Anthony Giddens, ele ajuda muito na transformação da intimidade. Então, são autores aí no campo da antropologia das emoções, da sociologia, tá? Que ajudam muito a gente pensar isso aí, tá? Eva e o Giddens, coloquei aqui o nome deles, vocês encontram o material deles bastante. E aí, a Sobon Fonsomé, que vocês já viram aqui, eu já comentei agora, ela tem vários livros, dentre eles, Traduzidos ao Espírito da Intimidade, Sobon Fonsomé. Eu acho que é uma referência importante. Não sei se vocês todos têm acesso. É um livro que está caríssimo, né? No, na Amazon, por aí. Uma outra autora que eu gosto, que eu acho que vai ajudar bastante, é a Geni Nunes. A Geni, a tese dela publicou, eu já tinha lido a tese dela, né? Da Geni. A Geni, ela é bem interessante. O Antônio Bispo, que vai falar de coisas também. Então, são algumas referências interessantes. A Eva Yu eu gosto muito. A Eva Yu, que é uma franco-israelense que tem discutido o mercado dos afetos, né? Eu já caio na tua pergunta da Cida. Como é que o amor em tempos virtuais? A Eva Yu, ela fala em capitalismo afetivo. A gente pode falar do mercado dos afetos. A Valesca Zanello, ela vai pensar uma articulação do complexo narcísico nas mulheres, no feminino, como essa necessidade
de ter o olhar do outro para existir, o olhar do homem para existir. E aí tem a prateleira dos afetos. Então, como é que é o amor nos tempos virtuais? Em tempos virtuais, a gente falar de amor, regime amoroso, de relações de conjugalidade, um dos elementos existem um pouquinho, vou fazer. Tem uma precificação do desejo. Então, isso é interessante. Eu recomendo esse texto dela, né? E essa discussão do Casanello ajuda a gente a pensar. Nos tempos virtuais, tem um valor de mercado, né? Tem valor de mercado. Como o neoliberalismo ele acaba entrando em várias instâncias da vida, as relações amorosas têm um tipo de racionalidade mercantil que atravessa elas também, porque tem os corpos e tem os valores, né? Tem uma dinâmica. Eu estou pensando muito aqui, também aplicativo de relacionamento, as paqueras, o flerte, nesse espaço onde as fotos de mulheres geralmente são de baixo para cima, de cima para baixo, de homens são de baixo para cima, tem uma dinâmica. Pessoas gênero dissidentes têm um lugar também nesse mercado especificamente. Então, está tudo ali, né, organizado. População LGBT, QPA+, cada um tem um lugar, tem uma prateleira ali. Então, a gente entender isso assim, pensando o capitalismo. Tá? Não dá para pensar sem o capitalismo. Fernanda, falando sobre amor materno e responsabilidade comunitária. O que eu acho interessante, Fernando, o Ocidente ele radicalizou uma nuclearização da família. Como as famílias são extensas, isso trouxe para as mulheres muito esgotamento. E aí, a segunda, terceira, quarta onda feminista, os transfeminismos, feminismos negros, já têm apontado muito bem para isso, esses autores apontam bem para isso. Por quê? Tem uma fantasia que ela ficou muito popular do instinto maternal. E uma pessoa no século XX, ela só se sentia completa, entre a pessoa adulta, ela era validada por ser uma mulher casada, uma boa mãe, uma boa esposa, o cara ser um provedor, o homem, muito sexo binário, né? Essa estrutura familiar, né? Pautada na reprodução, na herança e na conquista, na disputa de um lugar. Isso fez com que as mulheres ficassem muito pesadas, peçam o apoio comunitário. Em algumas sociedades, ser mãe não é tão pesado. Mas numa cultura como a nossa, ser mãe se torna muito pesado. Então, eu acho que uma coisa importante, como a gente desmonta ou ressignifica essa engrenagem que coloca ali a maternidade como esse lugar de padecer no paraíso, né? Esse sofrimento, como isso é um problema, né? E como é que as mulheres eram convidadas a serem subjetivadas por um dispositivo amoroso, maternal, que ela precisa ser uma mãe dedicada. E como ela vai conciliar sucesso, carreira com maternidade. Então, a maternidade ela se tornou uma armadilha, eu acho. Não estou dizendo isso sozinho, muitas feministas apontam para isso. É necessário rede. E aí é importante que não tenha uma só mãe. Se tiver uma outra mãe, importante. Um pai, importante. Um avô, um tio. Então, assim, como é que as redes de afeto elas conseguem ser importantes para cuidar de uma criança? Aquela frase africana tradicional, né, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E esse problema de ser herói, do sacrifício. Eu faço tudo sozinho, eu sou mãe, eu sou forte, sou corajosa. Não dá para ser forte o tempo inteiro. Então, esse é um problema que eu vejo que é uma consequência da mistura desse cenário, né, capitalístico com uma identificação entre natureza feminina e maternidade. Então, fico pensando, Fernanda, que talvez seja isso. Né? Como a gente tem redes mais amplas de afeto, para que ninguém fique esgotado, sobrecarregado. Eu sou bom Fulsumê fala isso. Não dá para um casal criar uma criança sozinho. Não tem repertório para isso. Ninguém aguenta criar filho sozinho. Ninguém aguenta. Esse é o problema. E aqui a gente fica valorizando mulheres que aguentam fazer isso. Esse é o problema. Ah, o cara faz sozinha, pô, que bom, supermãe. Ser super é ser mais que humano. Desumaniza ser muito humano, ser muito mais. Esse é um problema. Então, ter rede afetiva é importante. Sei que tem Lorena, tem Alex, tem Márcio aqui também. Lorena Faria, Alex William, Márcio Pimentel, que estão por aqui. Não sei qual é a ordem,
Vai, Márcio. É, boa noite. Eu sou aluno aqui do Dalma, também participaram do Núcleo Grior, e a gente tem discutido sobre amor. Eu comecei a ler recentemente, e também é uma questão assim que ela me atravessa de um jeito, assim, especificamente. Eu tenho alguns amigos que eles, de um tempo para cá, uns 2, 3 anos para cá, assumiram relações não monogâmicas. E aí eu olho assim. Eu acho bastante interessante, mas aí você vê isso com pessoas muito próximas. Aí eu vejo na internet, aí eu ouço falar num canto ali, num canto aqui, e eu uma vez eu questionei sobre, mas quanto isso não pode ser uma onda? Você está sendo abraçado por um discurso e levar. Porque a gente vive num mundo que é bem isso dessa autora da Eva, do amor na era do capitalismo, onde as coisas são comerciáveis. O quanto pode a não monogamia, que você me diz que é tão revolucionária, ser justamente mais um discurso que foi engolido pelo neoliberalismo e está sendo devolvido aí como discurso para as pessoas comprarem, porque o capitalismo não precisa mais de casais monogâmicos, não precisa mais de casamento. Agora é só eu ver o que a gente quer e aí a gente ficou nesse impasse aí, né, de você que tem uma visão fechada de monogâmico e etc. E não quer ver outro lado. Me recomendou várias coisas para ler, entre elas a Gini Nunes, né? Mas aí isso ainda me pega assim, mas né, tudo tão legal que a gente constrói não pode ser também transformado numa coisa a favor da lógica de mercado, né? Essa questão do poliamor ou da não monogamia virar fluxo de mercado e passar a perder a potência, não sei. Pudesse falar algo a respeito? Obrigado, Márcio. Vou pegar, anotei aqui. Eu não sei quem é o próximo. Vou pegar 3 em 3. Quem é o Márcio? Posso ir, Dan? Alex, Lorena. Ou vai, Ale? Eu acho que eu quero. Eu não vi quem foi primeiro, eu não vi quem foi primeiro, então vai você, Lorena, que já abriu. Tá bom. Boa noite, gente. Que satisfação estar te ouvindo, Renato. É uma referência para mim já há alguns anos. E eu queria, na verdade, pegar o gancho da última resposta, né, sobre maternidade, para trazer a perspectiva da matrigestão, da matripotência. Eu abordei isso, né, na tese de doutorado que eu defendi há alguns anos, sobre a caiumba, que é conhecida popularmente, né, como Batuque de Umbigada, aqui, o Batuque de Umbigada paulista. É uma manifestação de matriz africana em que há, né, uma dança ali ancestral com o toque dos umbigos, né, o umbigo simbolizando a primeira boca. E a gente trabalhou a perspectiva da matrigestão como algo que não está apenas no corpo feminino, né? A partir da perspectiva, da afroperspectiva do mulherismo africana, pensar, né, esses encontros, no caso da caiumba, né, o significado é encontro celebrativo ancestral, mas pensar esses encontros para além de funções pré-determinadas, né? Porque a potência ela existe em todos os corpos e ela quer se expandir, né? E aí a minha pergunta, então, seria a seguinte: em quais ambientes a gente então vai conseguir reencontrar, né, ou encontrar de fato essa potência para que ela possa ser ampliada, né? Sendo que a gente vive num caos ocidental imposto, né? Esse estado completo de Maafa mesmo, né? Em que a gente se encontra e, e são, me parecem poucas as válvulas de escape, como é a caiumba, por exemplo, né? Quais outros espaços a gente encontraria para que, até fazendo uma relação com a pergunta que acabou de ser feita, né? Para que a ideia do poliamor, da não monogamia, não seja tão cooptada, espaços em que essas perspectivas africanas não estejam cooptadas pelo capitalismo, pelo neoliberalismo.
Pode perguntar, Obrigado. Alex. Massa. Professor Nogueira, foi um prazer enorme te ouvir. Aprendi bastante, estou aprendendo, né? E muito grato pelo disponibilizar também a bibliografia aí, né, para a gente. Fiz várias anotações. Professor, a minha pergunta vai no sentido o tema da não monogamia, né? Às vezes fica secundário o tema da posse, né? Eu recentemente estou relendo aí no final dele o Dom Casmurro, né, do Machado de Assis, e esse é o tema ali, né, de uma narrativa de um personagem que está olhando para a sua vida, lamentando a sua vida, só que quando ele olha para trás para narrar a sua vida, é uma vida pautada por conflitos que têm a relação com ciúmes, né, com a posse. E recentemente, né, saiu também um dado sobre o feminicídio, né, que a maioria deles são causados pelos ex-companheiros, né, ou pelos atuais, que também fala do amor ali, né? Então, como é possível amar nesse sistema que nós vivemos, né, nessa ideologia liberal, que envolve o ter a posse? E aí não é só na relação amorosa, afetiva, mas relação também com os filhos, né? Eu vejo muito essa experiência com a minha filha no parquinho, quando ela vai, né? Pessoas também têm essa relação de amor muito pautado no que é meu, né? Essa posse. Não sei se é possível ter essa resposta agora, mas caminhar nessa posse e como nós nos relacionamos nesse sistema que fomos criados, né? É isso. Obrigado, Alex. Foram 3. Tu tem Stephanie também? Quer falar, Stephanie? É para pegar carona Pega, nessa então. leva? Então eu vou. Tá. Fecho a leva. Eu acho até que tem a ver, né? Me chamou muito a atenção quando você fala da questão de confluir ao invés de conquistar, né? E essa ideia de conquistar como um pensamento que está enraizado do pensamento do colonizador, né? Do homem branco, europeu, né? E aí eu fico pensando também o que acontece, né, também na relação entre esses homens, né? A gente falou aqui da mãe também, mas o que acontece nessa relação afetiva entre os homens que também me parece que há uma dificuldade muito grande de formação de uma rede de afeto, né? E até pegando carona no que o Alex falou, às vezes o companheiro que mata a ex, né, que mata essa mulher, é também porque essa mulher, às vezes, acaba sendo a única fonte de apoio emocional, né, de rede, e aí, de repente, essa mulher sai também dessa cena, e quais são esses outras possibilidades, né? O que aconteceu com esse homem, assim, acho que é a minha pergunta, o que aconteceu com esse homem que não consegue também confluir no afeto entre os próprios homens, né? Acho que é por aí. Vamos lá. Vou tentar fazer a ordem aqui, né? Relações. Vou tentar fazer aqui a ordem das questões. O que a gente chama de poliamor, né? Conversando com o Márcio, né? Relações não monogâmicas, poliamor. Poliamor é muito da ordem da dinâmica, né? Da dinâmica amorosa. Então, tem um texto que a Gloria Zell Heavenhart e o Oberon Zell Heavenhart, eu posso botar para vocês aqui, ver se consigo, não estou conseguindo digitar aqui, deixa eu ver se eu consigo digitar para vocês, deu aqui uma pane aqui no meu sistema aqui, vou botar aqui para vocês. Eles que formularam poliamor, não que não deixasse de existir poliamor antes, mas como a gente tem de poliamor hoje, tem um texto publicado que é o Buquê Diamante, Estratégia para Relacionamentos Abertos Responsáveis. Então, texto de 89, 1990, na edição 89, do Green Egg. Então, estou colocando para você aqui a publicação.
E o poliamor é uma dinâmica amorosa que não tem a ver com quantidade exatamente, mas tem a ver também, mas ele acaba sendo, ele é diferente de certas não monogamias, porque a não monogamia é uma forma de se relacionar, que ela pode ser com ou sem anarquia relacional. Então, tem muitos subitens, né, aqui, Márcio. Então, assim, eu posso ter uma relação não monogâmica com anarquia relacional, onde não tem pódio, onde não tem um casal central, que é o casal-chave, e os outros são satélites. Então, um casal não monogâmico pode ser um casal preferencial, que tem um contrato de relacionamento. Isso é real. Por exemplo, estava outro dia no escritório com as advogadas, né, o escritório de advocacia que eu vou, e elas tinham celebrado ali um contrato nupcial que o casal tem tantos dias no mês para poder se relacionar com outras pessoas. É um casal central e eles podem ter relações satélites. Tem um contrato para isso. Isso é um contrato não monogâmico. Tem contratos variados na monogamia. Alguns são com hierarquia relacional, outros não. Então, vai variar da disponibilidade de cada um. Por exemplo, o poliamor, ele tem, tecnicamente, 12 pilares: autenticidade, escolha, transparência, confiança, igualdade de gênero, honestidade, comunicação aberta, não possessividade, caráter consensual da relação, autodeterminação, compersão e positividade na vida sexual, ou seja, positivar o desejo sexual. Compersão contrário de ciúme. Então, tecnicamente, o poliamor deveria obedecer esses 12 pilares. Né? Isso está estabelecido. Então, vai depender muito, né, desse negócio. Pode, alguns sim, outros não necessariamente, porque o mundo africano, mas é uma questão. Vou botar aqui o poliamor do Kenneth Haslam, que é um teórico que trabalha com esses aspectos. Botei aqui para vocês. Esse ficou direitinho. Ficou estranho. Não ficou muito pequenininho ali. Apareceu. Mas tem essa coisa da compersão, que é não sentir ciúme. E a pergunta do Márcio é: pode ir para o capitalismo? Pode sim, Márcio. Pode ser capturado ou não. Com anarquia relacional, aí é difícil capturar, porque em matrimônio não tem a ver com patrimônio. Aí seria diferente. Mas o que eu acho importante? Eu considero que não dá para universalizar uma dinâmica e uma forma de relacionamento. Os regimes amorosos, como pensando no afetivo sexual, não dá para universalizar. Tem pessoas que ficam mais confortáveis numa relação romântico-monogâmica. É um regime amoroso. Outras pessoas são poliamoristas e vivem amor confluente. Outra pode viver amor confluente de modo monogâmico. Então, tem muitas combinações possíveis. O que eu acho importante achar? O que você, nesse momento, com as pessoas ou com a pessoa que você está relacionado, vocês ficam confortáveis. Como a gente não faz esse tipo de levantamento, geralmente, é muito intuitivo, as pessoas não sabem se elas são... Eu tenho um amigo que é agâmico, ele é pelagamia. Ele não gosta de estar em casal e vive anarquia relacional. Então, ele pode se relacionar com qualquer pessoa, as coisas vão fluir conforme a relação e ele não vai formar casal. Então, está dito isso. As pessoas não dizem o que elas desejam, que elas ficam confortáveis e vão tocando o barco. Aí vai tendo um problema por isso, entendeu? E aí é fácil, às vezes, o sistema capturar, porque vira consumo. Porque a monogamia é um sistema, não é só sobre exclusividade sexual, é também sobre relação de poder na monogamia. Então, isso que é uma questão, você pode ter exclusividade sexual e não estar num sistema completamente monogâmico, tradicional, capitalista, né, heteronormativo. Isso vai ser o diferencial. Mas o que eu acho interessante, então, Márcio, é a gente conseguir descrever o formato de relacionamento, né? Eu acho que é interessante saber assim, eu prefiro, ou então, nesse momento eu quero agamia, nesse momento eu quero uma monogamia com hierarquia relacional, uma não monogamia com hierarquia relacional. Aí você vai poder funcionar melhor. Eu acho que isso pode ser interessante, tá? Lorena, como a gente faz isso, né? Para o Caiumba aqui, como a gente faz isso em alguns espaços? Eu acho que vai precisar criar espaços para isso, com as pessoas que ficam confortáveis. Eu acho que é importante é não cair naquela fantasia do colonialismo, né, que é a conversão dos outros. Tem pessoas que têm uma disponibilidade para esse tipo de relacionamento, né, para uma matripotência. E aí você deve conhecer a Catiúcia
e a Dilbênia, que eu acho que são pessoas legais para esse debate, né? A Ah, Dilbênia a Angélica Macari, também. foi A A Asa Asa também. professora, a Asa, a Dil, são todas elas são pessoas que têm estudo sobre isso, né? Eu acho que ajudam. Eu acho que não dá para universalizar. Tem sido a minha perspectiva. Não dá para universalizar. E está tudo bem algumas pessoas não quiserem participar, mas que elas não atrapalhem quem quer. Assim como não dá para a gente falar, vamos vender não monogamia como sendo must, né? Depende que não monogamia. A não monogamia que, por exemplo, a Jenny defende é outra coisa. Ela defende o que está em jogo para ela é concomitância amorosa sem hierarquia relacional, sem pódio. É diferente de quem é não monogâmico num esquema que o capitalismo consegue capturar. Por exemplo, sim, no moralismo, né? A troca de casais é muito diferente de uma relação não sem hierarquia relacional. Ela é muito mais fácil capturar, ela está datada, ela está capturada ali no esquema. Não pensando em modo moralista, não, mas pensando assim, são diferentes. Então, acho muito bom a pessoa conseguir definir um pouco o que ela está desejando. E aí, Lorena, Márcio, né? Lorena, essa questão, é, não é fácil criar esses espaços. Tem que ter homens disponíveis, mulheres disponíveis, pessoas gênero dissidentes disponíveis, que não querem se encaixar nesse modelo sexo binário tradicional, que não se sentem, né, nesse modelo. E é importante que não estejam nesse modelo. Então, acho que a gente, para pensar matripotência, tem que criar outros espaços, cada vez mais. Então, assim, o terreiro é um pouco essa matripotência, a depender da configuração. Acho que o terreiro de candomblé é um espaço e que isso ali é suscetível de acontecer, eu diria. É um espaço para isso. O terreiro de candomblé é um espaço para isso. Alex, monogamia e posse, né? O Dom Casmurro, a posse, acho que a propriedade privada é um fator, porque o matrimônio monogâmico com amor romântico funciona muito como uma família nuclear que tem herança. Então, o que você está falando aqui, Alex, você trouxe Stephanie, tem muito a ver com o que a Stephanie falou. Por quê? Em que medida? Porque, como tem herança, eu tenho que ter ideia de conquista. A conquista é uma metáfora, é uma categoria que ela faz da pessoa que é conquistada, ao mesmo tempo, objeto e rival. Tem que conquistar uma pessoa. E no contexto monogâmico, eu tenho que conquistar continuamente alguém, porque a monogamia ela está ligada ao amor romântico, é o seu par perfeito, ela tem uma ideia de indissolubilidade. Há que ser indissolúvel, há que ser para sempre. Essas canções românticas, né, mais tocadas no Brasil, o sertanejo universitário, elas sempre exaltam o verdadeiro amor e um pouco que criminalizam ou banalizam a balbúrdia. E tem um amor verdadeiro para ser encontrado. Aquela pessoa que é minha, que é para sempre, que é eternamente. Então, tem uma fixação pelo eterno e pela não concomitância. E aí, como é que isso interfere nos homens, né, que é a Stephanie dizendo, e a posse? Interfere porque o patriarcado faz com que a socialização masculina ela seja construída pela virilidade como o elemento fundamental de disputa entre os homens. Então, os meninos são mais socializados com brinquedos violentos, com ferramentas. É necessário que os homens, para mostrar o seu valor, eles possam demonstrar que são capazes de resistir, que são fortes. Os arquétipos dos meninos são heróis, homens de aço, homens impenetráveis. O incrível Hulk é alguém que, quando fica verde, que é uma metáfora de natureza, ele quebra tudo. A natureza dele é quebrar tudo quando ele fica irritado. Então, os homens acabam lidando com a frustração a partir de uma imposição da força, dizendo: eu sou muito poderoso, eu sou muito forte. É preciso ser muito forte e poderoso, né? E quando isso acontece, isso faz o quê? Que esse homem queira conquistar e que ele entenda até que a morte nos separe. Essa ideia até que a morte nos separe, ela é um disparador
de uma subjetividade que diz: eu não aceito a ruptura. E aí está incorporada até que a morte nos separe. Ela é incorporada realmente. As palavras têm poder, né? Porque se eu confluir, se eu não conquisto, é até a gente concordar que está indo bem. Que pode ser muito tempo. Pode ser muito tempo. Mas quando eu falo que até que a morte nos separe, cria ali, inconscientemente, algo que é muito perigoso. Que é assim: eu não aceito que ela me abandone. Eu não aceito. Então, as tecnologias de subjetivação masculina, elas ainda insistem em que nós, homens, sejamos mais violentos. Óbvio que mulheres, população, pessoas podem, qualquer pessoa pode ser violenta. Agora, os homens, cis principalmente, né, tem os homens trans também, mas pode ter um histórico de muita violência na sua formação, na sua história, né? E principalmente os homens mais poderosos. Quanto mais poderoso é um homem, mais ele pode ser violento, né? Homens brancos, ricos, já pode ser muito violento. Tem formas sutis de violência. Então, é algo. O Alexandre Coimbra, ele fala muito dessa socialização, um psicólogo interessante, que ele fala dessa socialização masculina pela violência. E aí a posse é uma coisa que está junto com isso. Como esse homem se sente proprietário, porque a palavra família vem de fâmulos, né? E fâmulos são o quê? Eram os servos. No Império Romano, família era um pai que tinha direito de vida e morte sobre a mulher, os servos e as crianças. Isso está na raiz do Ocidente, essa família. Um pai provedor que cuida de todo mundo, mas que tem direito de vida e morte. Isso está ali no direito romano. Então, vejam vocês que umas coisas estão encadeadas. Então, obrigado por essa pergunta, né? Porque está ali, está ali, está ali colocado, tá? Gente, eu tenho que voltar aqui outro momento para a gente continuar falando desses temas aqui. Eu vou aqui estar no Dalma de novo, voltar. Quero voltar para a gente escrutinar esses temas aí, que é um pouco do meu interesse, né? Eu falei do poliamor, dos tipos de não monogamias, dessas classificações, que eu acho que elas são importantes para a gente ter uma noção. Não que seja só isso, mas isso ajuda a organizar. Que formato é esse? Porque swing, troca de casal, não é a mesma coisa que uma não monogamia libertária, uma anarquia relacional. Porque tem uma questão de posse do corpo. Eu controlo o desejo do outro. Enquanto uma não monogamia aberta mesmo não tem controle do desejo. O outro vai ter direito, não precisa da concessão da esposa, do esposo, para desejar quem ele quer. Agora, eu estou confortável com isso? Não estou, então ótimo. Eu vou ficar na monogamia. Estou confortável? Posso abrir? Posso fechar? Né? Como eu abro e fecho? Eu só quero fechada. É um direito. Mas tem que dizer para as pessoas. Essa é a questão. A gente não tem muito esse traquejo, né? Porque acho que o nosso abecedário dos afetos, ele é muito intuitivo. Eu estou apaixonado. Mas o que é isso? Como é que vai? A Jéssica, para fechar. Então, Jéssica. Boa noite, gente. Eu vou Boa falar muito noite. rapidinho e é mais um comentário do que uma pergunta, na verdade, assim. Porque eu estudei geografia, então algumas coisas me soam muito pelo viés da geografia. Quando você fala em geopsicologia, biomas afetivos, território, identidade, espaço, sobre criar espaço, né? E aqui, assim, compondo com o saber da psicanálise, criar espaço, e aí me lembra, você vê a voz da Vanessa na minha cabeça, assim, criar espaços de escuta, criar espaços de fala, porque é isso, a gente tem uma dificuldade de dizer o que a gente quer, o que a gente sente, mas também tem uma dificuldade do outro ouvir, né? Por mais que você diga, do outro levar aquilo a sério. Então, são 12 pilares, são nesses 12 pilares como a palavra tem a força e como ela pode perder força se a gente também só fala da boca para fora e não do coração. E aí, eu queria dizer assim que muito obrigada, estou muito feliz de te ver aqui no Ginga, porque eu acho que a sua fala abre espaços na gente. Sabe? Quando você traz biofilia, polidialógico, polirracionalidade e tantas possibilidades de relações amorosas, isso abre espaço para a gente se questionar o que eu sinto, o que eu quero dizer e que o outro escute e leve a sério. Então, é mais um muito grata.
Pô, gratidão, gratidão, gente. Eu fico grato com vocês. O meu celular está descarregando. Eu tinha que botar ele aqui para carregar, porque eu tenho o celular, porque o computador ficou muito ruim o som. Vou botar ele aqui, A tá? gente já está fechando, tá? Deu Renato, certo. muito obrigada. Foi um grande prazer ouvir você, assim, é como a Jéssica disse, abriu vários espaços, inclusive o espaço do Ginga está aqui completo para você, do Dalma também acredito que está completo para você, e a gente espera realmente que você volte. Stephanie, você quer fazer o fechamento, Pri? Também quero agradecer, né? E Mara, quando começa a falar, né, dessa bagunça que abre na cabeça, né, com essa fala, eu lembro também na pandemia ouvindo você falar de Exu como epistemologia, como cosmopaladar, né, de como que essas falas vindo, né, de você, né, elas chegam já com um movimento, né? A gente já contraria o colonialismo, né? E vai nesse movimento. Então, quando Mara pergunta de como que continua, eu aproveito para fazer esse chamamento, né? Venha para o Ginga, Mara. Cadê você no Ginga? Né? Aqui é o espaço, né, para a gente fazer esse movimento de contrariar o colonialismo e se fortalecer, né, em oris como os oris de Renato, né? Celebro o teu ori, agradeço a ancestralidade por esse momento. Agradeço, Oxóssi, por essa abundância, né? O Ginga acontece normalmente na segunda-feira, Renato, porque, né, dia de Exu, então a gente entende que era um dia importante para esse lugar de fala, de partilha, de comunicação. Mas hoje, numa quinta-feira, também muito bem-vindo, o Oxóssi abençoou. Cara, ó, não sai do grupo, que aí a gente vai mandar todo lá os links, tudo certinho, tá? Todo mundo que quiser continuar no Ginga, nos estudos, aí a gente vai mandar o link lá para você, certo? Sim. Aí eu queria agradecer também, Renato, mais uma vez. É um prazer. E que bom, né? A gente sentir prazer e aprender ao mesmo tempo, né? Pode ser prazeroso o conhecimento, e acho que é isso que a gente busca aqui, trocar e criar novas formas e espaços, né? Que nem a Jéssica falou, assim, dentro de nós, e que isso seja projetado, né? Também na sociedade, nos nossos dias, nas nossas relações. E eu quero muito agradecer que você volte. E a gente já está com saudade, já nem foi embora, mas Sim. acho que tem um caminho bonito aí para todos Pô, nós, com você. pô, não, obrigado demais, gratidão. Voltar para falar desses formatos aí de relacionamento aí futuramente, pode ser. Eu até sistematizo aqui, eu estou para sistematizar isso aqui no espaço, eu faço aqui as definições aqui, algumas eu já tenho aqui escritas, e aí eu coloco ali para ter um pouco um dicionário, entre aspas, aqui, né? Meio isso, né? Maravilhoso, Para poderem mais ou menos maravilhoso. isso aqui. Já fica o convite, viu? A gente vai só agilizar aqui a data, a gente já faz o outro. Aguardo vocês, aguardo vocês, tá? Obrigado. Obrigada. Gente, boa noite, Obrigada. então. Encerramos por aqui. Sigam o Dalma, entre lá, façam a inscrição no Ginga, estamos abertos, vamos confluir, vamos construir, vamos contra-colonizar. É isso Vamos aí. nessa. Beijo, obrigada, gente. Valeu, gente. Beijão.